Que a crise gerada por essa pandemia ia afetar a economia e também, como consequência, afetar as empresas, a gente já sabia. Entretanto, ainda era muito cedo para mensurar qual seria o estrago de fato que os negócios sofreriam, principalmente aqueles que não tiveram tempo de reação ou mesmo aqueles que tiveram, mas por algum motivo aí preferiram não se adaptar ao novo cenário que a gente está vivendo. Hoje, estando nessa crise já há um pouco mais de tempo, embora ainda nós estejamos no começo, a gente já consegue perceber aí os primeiros sinais de qual o real impacto nos negócios, com São Paulo, por exemplo, divulgando que em março nós tivemos um aumento de 73% dos pedidos de falência se a gente comparar com o mesmo período do ano anterior. Então, no vídeo de hoje, a gente quer explorar um pouco melhor esse assunto, passando sobre as possíveis causas desse movimento, o que está por vir aí nas próximas semanas e meses e, principalmente, o que vai ajudar, quais são as melhores soluções para o momento para que você consiga contornar esse problema na nossa visão. Como eu disse, no mês de março, o estado de São Paulo, o maior polo econômico do país, registrou aí um aumento de 73% nos pedidos de falência se a gente comparar com o mesmo período do ano anterior, e esses dados eles são do Tribunal de Justiça do próprio estado. Esse é o maior número de pedidos registrados desde agosto de 2019, quando nós tivemos aí algo por volta de 175 pedidos na época. E aqui é especialmente importante lembrar que o pedido de falência ele é quase que um recurso de luxo para um país em que a iniciativa privada é composta em sua esmagadora maioria por micro e pequenas empresas, e falando especialmente das micros, são empresas que na maioria das vezes somem do radar e nem sequer chegam a ser equacionadas nessas estatísticas. Então, certamente, o número de negócios que desapareceram ou que faliram de fato em março, ele certamente é maior do que o que esse número nos entrega. E embora ainda continue sendo muito cedo para afirmar que o crescimento desses pedidos de falência eles vieram estritamente em função do coronavírus, a quarentena que a gente observa acontecendo em São Paulo, ela começou em março. E se a gente somar isso aos problemas econômicos e financeiros que a gente já carregou do ano passado, mas ao fato dos negócios, em sua grande maioria, terem pouco caixa, o corona e a quarentena basicamente eram só o empurrãozinho que faltava aí para talvez a maior parte desses negócios terem fechado suas portas e entrado com esse pedido de falência. É importante dizer também que os pedidos de recuperação judicial eles também aumentaram, o que acaba só fortalecendo a percepção de que as empresas elas não se adaptaram no tempo que era necessário para que elas conseguissem sobreviver. Para as empresas que conseguiram ter um resultado durante esse processo, durante essa pandemia como um todo, talvez o principal trunfo delas não tenha sido necessariamente o caixa do qual elas dispunham no momento, foi a velocidade. Elas entenderam muito rápido o que estava acontecendo e mudaram muito rápido. E como consequência, a essa altura do campeonato, enquanto nós temos um aumento nos pedidos de falência, a gente tem aí muitas empresas que estão conseguindo sustentar as suas operações bem, manter as suas operações rodando, e o caso da própria V4, onde mesmo em meio à pandemia, nós tivemos um recorde de vendas nesse mês que se passou. Obviamente, nem todos os segmentos eles são favorecidos como o nosso, mas existem alguns segmentos que eles não são tão prejudicados assim, e aí os negócios eles estão falindo, porque as empresas elas tomaram a decisão tarde de começar, de mudar a sua estratégia, de modelar o seu formato de negócio e por aí vai. A gente sabe que nem todos os modelos de negócio, nem todos os segmentos são adaptáveis, mas a gente quer se concentrar aqui naqueles que são, naqueles que nós poderíamos estar fazendo alguma coisa e não estamos, que na nossa visão são a esmagadora maioria aí das empresas. Falando então sobre as possíveis soluções que a tua empresa pode adotar para uma situação como essa, para resolver um problema como esse, aquelas que a gente mais observa, que inclusive é as que a gente vem implementando para os nossos clientes venderem mais, é trabalhar com delivery. Fazer com que, ao invés das pessoas terem que ir buscar o teu produto, né, na prática é bem isso que acontece, fazer com que as pessoas, ao invés de irem buscar o teu produto, você entregue os produtos para as pessoas, uma vez que, mesmo locadas, mesmo em quarentena, elas não deixaram de ter necessidade de produtos e às vezes serviços como os teus. No final das contas, agora a gente só inverte esse fluxo logístico, fazendo para que aqui, ao invés de elas virem, a gente vá até elas e forneça aquilo que elas precisam. A maior parte dos aplicativos de delivery registraram um aumento em suas operações, inclusive alguns com aumento muito expressivos, como é o caso do Rappi aí, que teve um aumento próximo de 40% no volume de pedidos que eles faziam ali nas plataformas. E aí a conclusão aqui de novo, apesar das pessoas estarem em casa, elas não deixaram de ter necessidades dos produtos. E aí as empresas que saem na frente vão ser aquelas que atendem a essa demanda primeiro e que muito provavelmente, quando o mercado voltar a funcionar melhor, quando a economia retomar
né, o seu estado de normalidade, essas empresas elas já vão ter criado ali a sua carteira de clientes, já vão ter estabelecido uma relação com esses consumidores, e aquelas que deixaram de se posicionar fatalmente não terão mais espaço. Você pode muito bem criar um catálogo virtual, ou na verdade qualquer outra forma de expor os seus produtos virtualmente, e fazer com que esses produtos eles estejam ali passíveis de visualização e das pessoas entenderem quais produtos são, qual o propósito deles e por aí vai. A partir daí, definir boas ofertas, né, ofertas que estejam alinhadas com as necessidades das pessoas no momento e garantir que essa oferta ela chegue à maior quantidade de pessoas possível dentro do teu público-alvo. Fazendo isso através, de repente, de um Facebook Ads, alguma coisa nessa linha de raciocínio, ou mesmo um Google Ads, mas a grande questão é, faça com que as pessoas possam ter acesso aos teus produtos, faça boas ofertas para que nesse momento elas consigam consumir de acordo com as necessidades que elas têm e, por último, garanta que essas ofertas elas cheguem ao maior número de pessoas possível dentro do público que você tem. Se você fizer isso, você certamente vai estar um passo à frente da maioria das empresas e as tuas chances de não só sobreviver a essa crise, como fazer com que o teu negócio ele tenha um bom posicionamento, né, no momento que nós retomarmos algum fôlego economicamente falando, as chances aumentam bastante. Além disso, né, por estarmos falando de delivery, é importante que você tenha um serviço de entrega, seja ele terceirizado ou próprio, para garantir que toda essa logística ela vai acontecer. Não se esqueça que agora, nesse modelo, uma das suas preocupações é não só que a pessoa compre, mas que ela consiga acessar esse produto e que a experiência dela com esse processo todo seja interessante para que ela volte a comprar de você e continue nesse processo aí durante muito e muito tempo. Existem milhares de conteúdos na internet que podem te ajudar inicialmente com cada um desses pontos que eu falei aqui, como criar um catálogo ou qualquer outra forma de expor os seus produtos digitalmente, como formatar boas ofertas e por aí vai. Existem milhares de conteúdos. No final das contas, agora, você precisa procurar por eles, entendê-los e botar para ação o mais rápido possível. A economia desacelerou bastante, os negócios estão sofrendo, mas se nós temos negócios, fazendo uma contrapartida em relação a isso, se nós temos negócios como o nosso e como muitos dos nossos clientes que estão batendo recorde de vendas, que estão conseguindo remodelar suas operações para funcionarem mesmo em meio a esse cenário, você também pode fazer isso e eu diria ainda mais, é fundamental que você faça se você quiser que o seu negócio sobreviva. Se você acredita que a gente trouxe um conteúdo relevante nesse vídeo que pode ajudar empresários a entenderem um pouco mais sobre esse cenário, a entenderem sobre a urgência de fazerem com que seus negócios passem por essa transformação digital e, como consequência, sobrevivam a essa crise que a gente vive, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. Só assim a gente vai fazer com que todo mundo tenha aí o mínimo de informação para poder tomar decisões inteligentes. A gente entende que muitos empresários, inclusive, não têm tomado boas decisões por não terem informações suficientes para isso. E aí aqui no canal da V4, você pode conferir nas nossas playlists ali, existe uma série de conteúdos que vão te ajudar a entender melhor essas dinâmicas e, obviamente, tomar uma decisão que seja saudável para o teu negócio. E se você tem interesse em explorar cada uma das dinâmicas que eu trouxe aqui de forma mais profissional, de forma mais agressiva, não deixe de conhecer a assessoria de vendas da V4 Company. Através dela, a gente já ajudou mais de 400 empresas no Brasil e no mundo a venderem mais e a gente também quer fazer isso pelo teu negócio. Obviamente, se você discorda de algum dos pontos que eu trouxe, no sentido de que talvez a transformação digital ela não faça sentido, de que as empresas não precisam disso, de que o momento talvez não seja tão problemático quanto parece ser, economicamente falando, obviamente comenta aqui abaixo, a gente está sempre aberto a um bom debate para que o nosso nível de consciência evolua. Fica o convite para acompanhar o V4 News todas as segundas-feiras aqui no canal da V4 Company às 19 horas. Meu nome é Gabriel Robiati, eu sou o Equity Partner da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu.